uma criatura de pele alaranjada, observando-os com calma perturbadora. A família Kuningas teve um encontro inexplicável. Enquanto colhiam mirtilos em uma floresta isolada, algo fora do comum apareceu diante deles. O medo tomou conta. Em pânico, eles fugiram para casa, deixando para trás as cestas de mirtilos. Mas o que era aquele ser? Um simples animal ou algo muito mais sinistro? Se você estivesse nesse lugar, o que faria? O mistério de Lumak, um dos casos mais enigmáticos da ufologia, está pronto para ser revelado. Você já se perguntou o que realmente acontece no céu e no mar? O que está oculto além do que os olhos humanos podem ver? Bem-vindo à Constelação Imaculada, onde os mistérios do cosmos se tornam realidade. Aqui, vamos além da ciência, explorando relatos de encontros com seres de outros mundos, avistamentos que desafiam todas as explicações e teorias que o governo não quer que você saiba. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre o universo. A verdade está lá fora, e nós vamos atrás dela. Inscreva-se agora, porque a realidade que você conhece pode nunca mais ser a mesma. Era 19 de agosto de 1965. Lumak, uma pequena cidade no sul da Finlândia, se estendia por vastas florestas e estava cercada pelo calmo lago Lumaenjärvi. Aquele dia começava como qualquer outro, com a família Kuningas, composta por pais e 3 filhos, se preparando para passar a tarde na floresta, colhendo mirtilos. O sol brilhava suavemente através das copas das árvores, e o ar fresco da floresta criava uma sensação de paz e tranquilidade. Nada, naquele momento, indicava que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A calma da natureza parecia perfeita, mas o que se seguiria mudaria para sempre a percepção da família sobre o mundo ao seu redor. Enquanto os Kuningas estavam imersos na tarefa de colher mirtilos, a quietude do ambiente foi quebrada por algo incomum. Um dos filhos avistou algo estranho entre as árvores. Inicialmente, pensaram que fosse um animal, talvez um cervo ou até um pequeno urso. Mas conforme a figura se aproximava, logo perceberam que não se tratava de nada conhecido da fauna local. A criatura, de estatura baixa e com uma pele de tom alaranjado, era completamente diferente de qualquer ser que eles tivessem visto antes. O cenário idílico da floresta de repente ficou opressor, com a presença dessa figura estranha no centro das atenções. O comportamento da criatura, no entanto, foi o que mais os impressionou. Ela não demonstrava nenhum sinal de agressividade, mas também não parecia temer os humanos à sua frente. Em vez disso, observava-os com uma calma perturbadora. A situação ficou tensa rapidamente, e os Kuningas se viram congelados no lugar, incapazes de compreender o que estavam testemunhando. A criatura parecia estar tão ciente de sua presença quanto eles estavam da dela, mas algo em sua postura, algo incomum, impedia que qualquer reação lógica fosse tomada. O tempo parecia ter parado naquele momento, e a sensação de um perigo iminente crescia dentro de cada um deles. O silêncio da floresta foi quebrado quando o mais velho dos filhos foi o primeiro a reagir, puxando os outros e começando a correr em direção à casa. O medo tomou conta deles, e as cestas de mirtilos foram deixadas para trás enquanto os membros da família fugiam apressadamente pela trilha. A sensação de estar sendo seguido, a cada passo que davam, aumentava. A floresta, antes acolhedora e segura, parecia agora se fechar sobre eles, e o ar se tornava mais denso a cada respiração. A criatura continuava ali, observando de longe, mas os Kuningas não ousaram olhar para trás. A única coisa que importava naquele momento era alcançar a segurança de sua casa. Quando finalmente chegaram em casa, a família Kuningas estava ofegantes e visivelmente perturbada. A experiência, embora rápida, havia deixado uma impressão profunda. Eles não sabiam como explicar o que haviam visto, mas a sensação de que algo fora do comum havia acontecido era inegável. Relutantes, mas conscientes de que precisavam compartilhar o ocorrido, começaram a contar sua história aos vizinhos. A princípio, alguns acharam que eles haviam se confundido, talvez com algum animal raro,
Mas o medo e a certeza na expressão dos Kuningas fez com que outros começassem a se perguntar se poderia haver algo de verdade naquilo. A cidade, antes tranquila, começou a ouvir falar do pigmeu alaranjada, como a criatura foi descrita, e o mistério começou a se espalhar. A história da família Kuninga se espalhou rapidamente por Lumak e além. Em pouco tempo, jornalistas e curiosos começaram a se aproximar da cidade, querendo saber mais sobre o avistamento. As primeiras reações foram céticas, com muitos sugerindo que a família havia se deixado levar pela imaginação ou que o avistamento era uma simples ilusão. No entanto, logo relatos de outros moradores começaram a surgir, compartilhando histórias semelhantes de encontros inexplicáveis. A dúvida começou a pairar no ar. O que realmente aconteceu naquela floresta? Alguns acreditavam que era apenas uma história exagerada, enquanto outros estavam convencidos de que algo muito mais profundo estava acontecendo, algo que a lógica não poderia explicar. Após o avistamento, o caso de Lumak rapidamente se espalhou para além dos limites da pequena cidade. A história da família Kuningas e da criatura alaranjada chamou a atenção de vários investigadores, ufólogos e cientistas, todos interessados em entender o que havia acontecido naquele dia de agosto. Em pouco tempo, Lumak se tornou o centro de uma investigação que atraiu especialistas em fenômenos inexplicáveis, todos buscando respostas para o mistério que havia surgido. Com equipamentos de medição e câmeras em mãos, os investigadores começaram a entrevistar os Kuningas, ouvindo detalhes sobre o avistamento e tentando encontrar qualquer evidência que pudesse ajudar a explicar o fenômeno. A chegada dos investigadores gerou uma mistura de emoções na comunidade de Lumak. Alguns moradores estavam ansiosos para que o caso fosse esclarecido, esperançosos de que a visita dos especialistas finalmente traria uma explicação lógica para o que haviam vivido. Outros, no entanto, não podiam deixar de se sentir desconfortáveis com a atenção externa. A ideia de que algo misterioso poderia estar acontecendo em sua cidade pequena, sem uma explicação oficial, fazia com que muitos moradores se sentissem inquietos. A família Kuningas, por sua vez, estava dividida. Embora tivessem sido os primeiros a testemunhar a criatura, ainda se sentiam vulneráveis à reação de outras pessoas, temendo que fossem ridicularizados. A primeira coisa que os investigadores fizeram foi explorar a floresta onde a família Kuningas havia avistado a criatura. Eles passaram horas caminhando pelas trilhas, analisando o solo, as árvores e qualquer vestígio que pudesse indicar a presença de um ser desconhecido. A busca por provas físicas, como pegadas ou marcas no solo, era crucial. No entanto, os investigadores não encontraram nada que pudesse confirmar diretamente a presença da criatura. Em vez disso, descobriram arranhões estranhos nas árvores e marcas no solo que pareciam fora do comum. Esses sinais, embora intrigantes, não eram o suficiente para identificar de maneira definitiva o que havia acontecido ali. Mesmo assim, os investigadores continuaram a explorar a região, acreditando que o mistério poderia ser mais profundo do que se imaginava. À medida que os dias passavam, as teorias começaram a surgir. Alguns dos investigadores, mais inclinados a explicações naturais, sugeriram que a criatura avistada poderia ser um animal desconhecido para a ciência. Talvez uma espécie rara de mamífero ou algum tipo de criatura com características incomuns para a região. Outros, no entanto, começaram a questionar essa possibilidade. Com base nos relatos da família e na descrição da criatura, alguns acreditavam que o avistamento poderia ser algo mais extraordinário. Alguns ufólogos sugeriram que a criatura poderia ser um ser extraterrestre, talvez um visitante de outro planeta ou até mesmo de uma dimensão paralela. As ideias começaram a se multiplicar, mas nenhuma explicação parecia totalmente satisfatória. Enquanto isso, os moradores de Lumak se dividiam. Alguns eram céticos, acreditando que o que a família Kuningas tinha visto poderia ser explicado por uma confusão ou uma ilusão causada pelo calor. Outros, no entanto, começavam a acreditar que o avistamento era real e que algo além da compreensão humana estava acontecendo. A tensão na cidade aumentava, com debates acalorados sobre o que realmente havia ocorrido.
Alguns moradores começavam a relatar outros eventos inexplicáveis que haviam acontecido na região, como luzes estranhas no céu à noite e sons misteriosos que ecoavam pela floresta. Embora esses relatos não fossem totalmente confiáveis, eles começaram a reforçar a ideia de que havia algo em Lumak que merecia ser investigado. A pressão sobre as autoridades locais começou a crescer. Embora o caso tivesse atraído a atenção de jornalistas e pesquisadores, as autoridades estavam relutantes em se envolver mais profundamente. Sem provas concretas e com a população começando a se dividir entre os céticos e os crédulos, a pressão para que o caso fosse encerrado era alta. Algumas das autoridades tentaram minimizar o incidente, sugerindo que poderia ser uma invenção ou uma alucinação coletiva. Outros, no entanto, estavam preocupados com o impacto que o caso poderia ter na reputação da cidade. Mesmo assim, o mistério de Lumak continuava a fascinar aqueles que estavam determinados a descobrir a verdade, alimentando uma onda de especulação e investigação que parecia não ter fim. Décadas se passaram desde o avistamento, mas o caso de Lumak nunca foi realmente esquecido. O mistério da criatura alaranjada continuava a intrigar os moradores da cidade. Com o passar dos anos, se transformou em uma lenda local. Para muitos, o evento foi um marco que, mesmo sem explicações definitivas, alimentou a imaginação de todos. A família Kuningas, embora discretos sobre o que haviam vivido, ainda era lembrada como os primeiros a testemunhar algo inexplicável. O avistamento, embora não tenha sido comprovado cientificamente, havia criado uma marca indelével na história da cidade. Aquele dia de 1965 se tornará um marco, e a história se espalhou por gerações, alimentando conversas entre os mais velhos, que relembravam os eventos com fascínio. Nos anos 70, o caso foi revivido por um novo grupo de entusiastas e pesquisadores. O vídeo Contato em Lumak, o pigmeu alaranjado, foi produzido, reunindo todos os detalhes do avistamento, entrevistas com as testemunhas e uma investigação mais aprofundada sobre o ocorrido. Esse filme trouxe uma nova perspectiva sobre o mistério de Lumak, colocando novamente em evidência. A produção não só documentou o relato da família Kuningas, mas também explorou as diferentes teorias que haviam surgido ao longo do tempo. O vídeo, que circulou entre pesquisadores e curiosos, reacendeu o debate sobre o que realmente havia acontecido naquela floresta. A reexibição do caso de Lumak trouxe novos elementos à tona. O vídeo ajudou a expandir o interesse por aquele estranho avistamento, atraindo mais ufólogos e pesquisadores do paranormal. Alguns especialistas, mais inclinados à ideia de fenômenos extraterrestres, começaram a sugerir que a criatura avistada pela família poderia ser um ser de outro planeta, um visitante de uma espécie desconhecida. A ideia de um ser interdimensional também começou a ganhar força. As explicações variavam, mas uma coisa era certa: o caso de Lumak não era apenas uma história local, mas um fenômeno que despertava a curiosidade de pessoas ao redor do mundo. A pequena cidade finlandesa, antes insignificante, agora se via no centro de um mistério internacional. À medida que os anos se passaram, Lumak se tornou um destino para turistas e curiosos interessados no caso. Grupos de ufólogos, cineastas e até simples visitantes começaram a chegar, atraídos pela lenda do pigmeu alaranjado. Embora muitos desses visitantes saíssem sem encontrar qualquer pista ou evidência concreta, o lugar mantinha seu apelo místico. As trilhas da floresta, onde a família Kuningas havia avistado a criatura, foram marcadas como pontos de interesse para aqueles que buscavam desvendar o mistério. Para os mais velhos, o caso tornou-se parte do folclore local, e até os moradores mais jovens começaram a se perguntar o que realmente havia acontecido. A história de Lumak se tornou uma parte indelével da identidade da cidade, um lembrete de que até os lugares mais tranquilos podem esconder segredos inexplicáveis. O legado do caso de Lumak perdurou por mais de 50 anos. Embora a verdade sobre o que aconteceu naquela tarde quente de agosto de 1965 nunca tenha sido revelada, o mistério continuava a inspirar novas gerações. A história foi mencionada em livros sobre fenômenos inexplicáveis,
discutida em conferências e até retratada em documentários. O avistamento de Lumac tornou-se um exemplo clássico de um mistério não resolvido, algo que nunca poderia ser explicado de maneira simples, mas que, ao mesmo tempo, não podia ser ignorado. Mesmo sem respostas definitivas, o caso continuava a desafiar a compreensão humana, alimentando a crença de que há muito mais em nosso mundo do que podemos entender. A cidade de Lumac, agora conhecida por seu enigmático passado, se tornou um símbolo de mistério e curiosidade. Os residentes mais velhos ainda falavam sobre o evento com um misto de fascínio e incerteza, enquanto os mais jovens continuavam a se perguntar sobre a verdadeira natureza do avistamento. Algumas pessoas ainda acreditavam que a criatura era um ser extraterrestre, enquanto outras preferiam considerar explicações mais terrenas. Mas o que ficou claro é que o caso de Lumac não era apenas uma história sobre uma criatura estranha, mas uma reflexão sobre a natureza do desconhecido e o impacto que o mistério pode ter nas comunidades. O mistério de Lumac ainda vive, e quem sabe, um dia, as respostas finalmente surgirão. Gostou desse mistério? Inscreva-se, deixe um like e compartilhe com amigos interessados. Se quiser mais vídeos como esse, ative o sininho para receber as notificações.